começar a falar de bastidor de uma decisão que aconteceu ontem, que diz muito sobre o legado na prática da Operação Lava Jato. Essa apuração está no bloquinho, é bastidor que eu trago aqui para vocês. Se você não sabe, ontem o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável por monitorar, avaliar e julgar a conduta dos integrantes do Poder Judiciário, mas juízes, desembargadores. Foi lá, por exemplo, que caiu a juíza que defendia burlar o uso de máscara tomando sorvete, defendendo medicação que não funciona contra a Covid-19, enquanto morriam 4.000 pessoas no Brasil. E essa juíza, gente, se recusou a voltar a trabalhar presencialmente na sua vara, alegando ameaça de morte. Imagina se os integrantes do Supremo Tribunal Federal se dispusessem a jamais voltar a trabalhar presencialmente por conta de ameaça de internet. Bom, essa juíza foi afastada tempo atrás. Ontem foi o dia dele, Marcelo Bretas. Vamos lembrar aqui, era o juiz responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. Quando ele apareceu, ele buscou o mais rápido possível uma exposição muito grande. Foi um juiz que se deixou fotografar dentro da academia, puxando ferro, mostrando virilidade, queria mostrar força, mas também foi um juiz que se deixou fotografar em comício de Marcelo Crivella, com Wilson Witzel, com Jair Bolsonaro. Esqueceu quem é Witzel? Foi o ex-juiz que deixou a magistratura para ser candidato a governador do Rio. Eleito, foi pego, segundo o STJ, cometendo crimes durante a pandemia. Afastado pelo STJ e preso, ele foi empichado, segundo na história do Rio de Janeiro, a sofrer esse tipo de medida. Ele foi apoiado, ou tinha simpatia de Bretas. Os dois voaram juntos num jatinho para prestigiar outro político de direita ou extrema-direita para alguns, Jair Bolsonaro, em Brasília. Não satisfeito, já com 4 ações tramitando no CNJ, uma delas, inclusive, um recurso dele próprio, Bretas, ele posta no final da semana passada, início dessa semana, uma foto ao lado do atual governador do Rio de Janeiro, estado cujo qual crimes da administração pública ele é responsável por julgar, haja vista a mão pesada que teve com Sérgio Cabral, o que lhe rendeu também muita aparição na mídia. Ele se deixou fotografar numa feijoada com o governador Cláudio Castro. Em comum, o que tem? Marcelo Crivella, Wilson Witzel, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro. Todos políticos de direita ou extrema-direita, todos políticos que se apoiaram, floresceram e nasceram no bolsonarismo, o fruto do lavajatismo. Wilson Witzel entrou em desgraça, mas Bretas manteve proximidade com Cláudio Castro. Ontem, o CNJ finalmente julgou uma série de queixas, uma delas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Paes concorreu contra Witzel na eleição de 2018 e ele foi ao Conselho Nacional de Justiça apontando assédio judicial de Marcelo Bretas. Ele disse: eu fui chamado a depor 500 vezes sobre questões cuja eu não tinha qualquer ligação, não havia uma suspeita bem fundamentada e durante a campanha, num curtíssimo espaço de tempo, eu fui chamado 1, 2, 3, 4 vezes para prestar esclarecimentos de questões sobre as quais eu já tinha provado que não tinha qualquer ligação. O que ele fez foi usar o instrumento da justiça para me constranger durante a eleição, para favorecer o candidato que ele apoiava na ocasião, segundo Eduardo Paes. Esse foi um dos argumentos acatados pelo CNJ ontem. Outros, que são ainda mais graves, porque pode ser que o calvário de um político ser acusado sistematicamente, segundo o CNJ entendeu, por suspeita de motivação política por parte do juiz, não te comova, há a suspeita de que ele manietou, inclusive por meio de um advogado, partes, réus, acusados da Lava Jato a fecharem diretamente com ele condições para acordos de delação premiada, condições para bloqueio e desbloqueio de bens, para obter benefícios àqueles que estavam presos para migrar de regime. E isso é delatado por um advogado ao Ministério Público do Rio. Isso marca o fim da era Bretas, da era dourada de Bretas, quando a Lava Jato de Curitiba já estava enforcada. E vocês viram, tudo isso culmina com
o fechamento da estrutura de forças-tarefas no Brasil. Das 3 estrelas da Lava Jato, as maiores, digamos assim, 2 migraram para a política na esteira da extrema-direita, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, um na Câmara, o outro no Senado, uma dobradinha, e Bretas foi alvo do CNJ ontem. Fechado esse preâmbulo, perdão por ter me alongado, mas para vocês entenderem, diante do afastamento de Bretas, voltou com força a circular em Brasília a defesa da aprovação no Congresso Nacional de uma quarentena para juízes, promotores, procuradores, delegados que queiram sair da justiça ou do aparelho judicial para migrar para a política. O que é quarentena? É pelo menos 6 meses fora do cargo. Teve gente que já falou em mais, em 1 ano. Para quê? Para que você não seja suspeito de ter atuando, exercendo o seu ofício de servidor público, atuado para beneficiar o grupo A ou prejudicar o grupo B, olhando para o seu futuro na política. Segundo o integrante do CNJ que participou ontem desses julgamentos de Bretas, a sessão foi secreta, exatamente para não haver acusação de exploração, digamos assim, né, da imagem do juiz agora afastado, me disse, olha, Daniela, o que aconteceu com as pessoas que estavam em postos estratégicos na Lava Jato é tão escancarado que 2 estão onde estão. Ele não se referiu, não citou o nome, mas era falando de Moro e falando de Deltan. Agora, o que a gente vai fazer é voltar a carga para isso. Tem que aprovar a quarentena. Este precisa ser o legado normativo, o legado legal, perdão, aí da duplicidade do termo, da Lava Jato. Não dá para ver tudo isso e não colocar uma barreira à tentação do uso da justiça como trampolim para a política. Para vocês entenderem qual é o estado da coisa, o judiciário está dentro. Gente do STJ com quem eu conversei e gente do STF já defende isso há bastante tempo. O governo, meu bem, virou. É governo Lula. Se você imagina que Lula não vai ser simpático a essa tese, sejamos justos. O governo está embarcado. E Arthur Lira defende publicamente há mais de 1 ano que se aprove uma quarentena para integrantes da magistratura ingressarem na política. De novo, eles defendem que o aparelho judicial não pode ser utilizado como trampolim para o exercício de um mandato no Congresso Nacional. É bom se preparar, então, quem é contra, porque o caso Bretas reacendeu com força a discussão da quarentena em Brasília.